histórico de conflitos entre Israel e outros países e terroristas desde 1948. Conflitos desde que Israel se tornou uma nação reconhecida pela ONU, Organizações das Nações Unidas. Veja quem começou os conflitos e quem foi atacado. Em 1948, houve a guerra árabe-israel, ou seja, entre os árabes e entre Israel. E quem atacou Israel, a gente vê alguns países aí, como por exemplo o Egito, ajudar os árabes, a Jordânia, o Iraque, o Líbano e a Síria. Guerra da Independência. A catástrofe começou em 15 de maio de 1948, logo após a declaração da independência de Israel, ou seja, quando a ONU reconheceu Israel como uma nação. A guerra foi declarada pelos Estados Árabes, que haviam rejeitado o plano da ONU de partição da Palestina, na Resolução 181 das Nações Unidas. Israel venceu esta guerra. Outro ataque deles a Israel foi em 1949 a 1967, que foi o chamado Fedaim. Quem atacou novamente foi o Egito, a Síria, a Jordânia e a Palestina. Fedaim são militantes ou guerrilheiros de orientação nacionalista entre o povo palestino, que começaram a atacar Israel a partir de 1948. A maioria dos palestinos considera os Fedaim como combatentes pela liberdade, enquanto a maioria dos israelenses os considera terroristas. Então, mais uma vez, com o apoio de vários grupos aí, a gente vê que Israel foi atacado e venceu-os novamente, e venceu-os também. Em 1967 teve outro ataque chamado Guerra dos 6 Dias, que foi o Egito novamente, onde os árabes teve apoio, os palestinos teve apoio do Egito, a Jordânia, a Síria e o Iraque, Palestina, Arábia Saudita, com apoio da Argélia, e também apoio do Kuwait. A Guerra dos 6 Dias entre 5 e 10 de junho de 1967. A guerra se transformou em uma clara vitória israelense, apesar da superioridade numérica e material dos árabes. A vitória esmagadora de Israel o elevou à condição de potência militar incontestável no Oriente Médio. Ele deu imenso prestígio em escala global. E no caso, a Guerra do Atrito, que é a próxima, que foi o Egito, a Jordânia, a Síria, a Palestina e a antiga União Soviética para a libertação da Palestina, a famosa OLP e seus aliados. Em 1973 teve a festa a chamada Guerra do Yom Kippur. Essa festa do Yom Kippur é uma festa que acontece no dia 10 do 7º mês em Israel, no mês de Tishrei, que é o dia da expiação, onde Israel foi atacado pelo Egito, a Síria e a Palestina, e teve consequências diretas na crise do petróleo, que assolou a economia mundial. Em 1951 a 1972 teve insurgência palestina no sul do Líbano. Quem foi atacado? Israel novamente, pela Palestina e pelo Líbano. De 1985 a 2000 teve conflitos no sul do Líbano. Quem atacou foi o Líbano, e no caso o Hezbollah. Hezbollah é esse grupo terrorista que fica no Líbano. É a bandeira amarela aí com a foto de uma arma, tipo uma metralhadora. Entre 87 e 93 teve a chamada primeira intifada. Os palestinos e o Hamas atacou quem? Atacou Israel. Essa primeira intifada também foi chamada de Guerra das Pedras. Foi uma manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação israelense iniciada em 9 de dezembro de 1987. O termo surgiu após um levante espontâneo que rebentou em 1987 no campo de refugiados de
Jabalia, no extremo norte da faixa de Gaza, com a população civil palestina atirando paus e pedras contra militares israelenses. Em 2000 e 2005 teve a segunda intifada. Quem atacou novamente foi a Palestina e o Hamas novamente. Em 2006 teve a Guerra do Líbano, né, com o ataque dos Hezbollah. Esse da bandeira amarelinha com uma foto de uma metralhadora aí, né? Em 2008 teve a Guerra de Gaza. Quem atacou foi os palestinos. O país atacado foi Israel. Quem venceu? Israel. Em 2012 teve a Operação Israelense em Gaza. Quem atacou foi os palestinos. Quem foi atacado? Israel. Quem ganhou? Israel. Guerra de Gaza, 2014. Quem atacou foi os palestinos. O país atacado, Israel. Quem venceu o conflito foi Israel. Em 2021 teve crise Israel-Palestina. Quem atacou foi Palestina. O país atacado. Quem foi atacado? Israel. Quem venceu? Israel. Em 2023 está tendo a guerra entre Israel e Hamas. Quem foi que atacou? Foi o Hamas. Quem está ganhando? Quem foi atacado? Israel. Quem está ganhando? Israel está ganhando. Então a gente percebe, pessoal, que em todos esses ataques aí, todos eles atacaram Israel. Israel venceu todos. A gente percebe que quando Israel contra-ataca, ele sempre é intitulado, taxado como se ele fosse o pior da história, né? Claro que a guerra é uma coisa muito horrível, morrem muitas pessoas, crianças, pessoas inocentes que nada tem a ver com essas barbaridades desses terroristas diabólicos, né? Mas não tem como o governo de uma nação também ficar de braços cruzados. Obviamente ele é o governo. E aí muita gente de grandes organizações no mundo sempre ficam calados em relação aos terroristas e arrumam um jeito de condenar Israel. Israel sempre é o grupo que está procurando a paz, né, mas os outros não querem.